E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao vídeo sobre o reino das plantas, nós vamos falar agora sobre as pteridófitas. As pteridófitas, pessoal, já é um pouquinho mais desenvolvido do que as briófitas, porque elas são vasculares, ou seja, possuem tecidos condutores. Essa estrutura não estava presente nas briófitas, então elas já são vasculares. Essas plantas que já possuem raiz e caule e também as folhas. Essas estruturas lá nas briófitas era chamada de rizoide, cauloide e filóide. Então nas pteridófitas nós já temos essas estruturas verdadeiras. A maioria das pteridófitas ainda vive preferencialmente em ambientes úmidos e sombreados, né? Ou seja, preferencialmente, não são todas, mas ainda gostam de regiões úmidas e frias. Mesmo já sendo um pouquinho evoluída, essas plantas não apresentam ainda nem as flores, nem fruto, nem as sementes. Tranquilo? Essas plantas vão reproduzir através dos soros, que eu já vou comentar para vocês daqui a pouquinho. E os exemplos mais comuns dessas plantas são as samambaias, as avencas, as cavalinhas. Eu vou mostrar para vocês agora umas imagens de uns exemplos de samambaias, ou seja, de pteridófitas. Olha só, essa imagem aqui que está na internet, nós temos aqui a samambaia. Essa samambaia ela é muito comum na região nossa, em locais úmidos. As pessoas têm o hábito de usar essa planta aqui na decoração. Então, isso aqui é um exemplo de samambaia. A reprodução dela se deve a esses pontinhos amarelos, esses pontinhos marrons que estão sob as folhas, ou seja, debaixo das folhas das samambaias. Na época reprodutiva, reproduzir esses pontinhos amarelos. Tanto essa quanto essa imagem refere-se à samambaia, que é um exemplo de pteridófita. Outro exemplo de samambaia, de pteridófita, é o samambaiaçu. Também a gente encontra aqui em algumas regiões nossas aqui, ó, essa planta grande, né, com folhas, né, e essas estruturas aqui. Esse aqui é um exemplo de pteridófita. Outro exemplo que é o xaxim. Esse xaxim, parecendo um vaso, ele é feito com raiz do samambaiaçu. Geralmente isso aqui possui grandes raízes que são recolhidas e produzidos esses vasos que são utilizados aí na decoração para colocar algumas plantas. Olha assim o que eu falei para vocês, de onde vem o xaxim. Vem dessas estruturas. Outro exemplo de pteridófitas é essa aqui, ó, né? São as avencas. Essa avenca parece uma árvore, essa árvorezinha bem delicada, né? É outro exemplo de pteridófita. Então aí nós vimos os principais exemplos das pteridófitas. E pessoal, um detalhe aqui que eu não poderia deixar de falar é que o caule dessa pteridófita, não é essa parte que é o caule não, ó. Essa aqui é a estrutura da folha. Na maioria das pteridófitas, o caule é subterrâneo, né? É um caule que fica debaixo da terra. Esse caule, ela é caule e também pode ser chamado de rizoma. Então o que é rizoma? É um caule subterrâneo. Ela é comum nas pteridófitas. Viu? Então você não vê essa estrutura aqui, não é o caule da pteridófita não. Nesse caso aqui é uma samambaia e o caule da samambaia é subterrâneo. E como eu comentei para vocês quando eu mostrei o exemplo da samambaia, a reprodução das pteridófitas ocorre através desses pontos escuros, os pontos marrons que ficam debaixo das folhas. Essas estruturas são os soros. Essas são milhões de bolsinhas pequenininhas que estão debaixo da folha aqui da samambaia. Dentro desses soros serão produzidos os esporos. São as estruturas que vão cair no solo e vão germinar e produzir novas plantas. Tranquilo? Então, tanto as pteridófitas quanto as briófitas, a estrutura reprodutiva delas são os esporos. Tranquilo? Observa aqui, essa que eu havia falado das estruturas verdadeiras, essa planta aqui já possui as raízes, que está no caule, esse caule subterrâneo, as raízes aqui, ó. Esse caule, como de subterrâneo, também pode ser chamado de rizoma, e nós temos as folhas, né? E debaixo da folha estão as estruturas reprodutivas. Lembrando que essa planta não possui flores, nem fruto, nem semente. Beleza, pessoal. Então vamos passar para o próximo grupo de planta, que são as gimnospermas. Aqui estamos, vamos falar sobre as gimnospermas.
Como eu disse no grupo anterior, nas ptilidófitas, as gimnospermas também já são plantas vasculares, ou seja, possuem vasos condutores, esses vasos condutores de seivas. Então já são plantas maiores. As gimnospermas vivem preferencialmente em regiões de clima frio, então você vai encontrá-la geralmente em climas frios. No Brasil, por exemplo, é encontrado em maior quantidade no sul do Brasil. Tranquilo? E os dois exemplos comuns de gimnospermas aqui no Brasil, pessoal, é a araucária, muito comum, conhecida também como pinheiro do Paraná, viu? E é essa planta que produz os pinhões, uma semente que é utilizada aí em várias receitas, esse pinhão. E o outro exemplo de gimnospermas no Brasil é o pinheiro bravo. São os dois exemplos mais comuns de gimnosperma no Brasil. Essa gimnosperma ela é muito comum no Canadá, viu? Lá na América do Norte, lá em cima. Essas plantas, elas podem chegar algumas até 30 metros de altura. São plantas extremamente grandes. Como já disse aí, elas são vasculares, ou seja, possuem tecidos condutores e possuem as estruturas de uma planta normal, raiz, caule e folha verdadeira. Perceba que eu não falei flor e fruto, tranquilo? Essa planta não possui fruto, apenas a semente. A semente dessas plantas não tem fruto protegendo. Essa estrutura que você está vendo aqui não é o fruto, e sim a semente das gimnospermas. Tranquilo? Isso precisa ficar bem claro, que as gimnospermas não possuem fruto. Possui sim semente, mas não flor nem fruto. E uma outra adaptação dessas plantas é que elas possuem as folhas adaptadas, né, em forma de espinho, em tipo agulha. Os espinhos aí em todas as plantas, o espinho é um tipo de folha adaptada. E devido ao seu formato, né, bem pequenininho, estreito, ele diminui a perda de água pela transpiração da planta. Ou seja, se o ambiente estiver muito quente, uma folha larga perde mais água para o ambiente do que o espinho, que é bem menor, ocupa bem menos espaço. Ou seja, vai perder menos água. Então é uma adaptação das plantas para perder menos água. Como eu disse aí para vocês, pessoal, elas possuem a semente, que já é a estrutura reprodutiva. Nos outros dois grupos não possuíam sementes, reproduziam através de esporos. Aqui já possuía sementes. Apesar de desprotegidas, sementes nuas, são a forma de reprodução das gimnospermas. E dentro da semente está o embrião. Dentro da semente está o embrião, que, encontrando um ambiente propício, um solo adequado, essa semente vai germinar, dando origem a uma nova gimnosperma. Então nós vamos finalizando mais esse vídeo aqui para não ficar muito longo e volto logo com o próximo.